Como é que eu sei se está gravando? Tá gravando. Para mim, pareceu que já está gravando. Então tá. Vamos dar ali. Olha só. Eu tenho aqui uma questão, a primeira questão da última prova da URGS, que é a questão extremamente, muito nítida, né? A aplicação do que nós vimos em fração. E essa questão, ela tem uma outra situação que é muito comum na prova da URGS, que é essa coisa das reticências entre termos aqui, ó. Não reticências no final, tá? Reticências em final sempre indica infinitez, indica forever and ever. Mas reticências no meio não indica infinitas coisas. Reticências no meio indica um certo número de coisas, né? Então coisas desconhecidas na realidade, mas é uma quantidade finita, certo? Então eu tenho aqui uma continha, vezes outra continha, vezes outra continha, vezes algumas continhas que eu não sei quantas, e vezes a última continha. Presta uma caneta. Então, tem alguém com o microfone aberto. Beleza. Pessoal, fecha o microfone, por favor, senão a gente não consegue ouvir o professor. Fechou aí? Beleza? Ok, dale, que coisa mais boa agora. Vamos lá. Olha só. O que eu tenho que fazer? Logicamente, eu preciso trabalhar ó, esse interior aqui, ó, essa continha de frações, para ver quanto que dá. Nós vimos isso no outro encontro, né, de subtração de frações. Então, eu tenho aqui, ó, 1 menos 1 meio. Vou fazer do jeito típico, tá? 1 menos 1 meio, o que se faz? O MMC, né, mínimo múltiplo comum, que é o novo denominador, é 2. 2 divide pelo 1 invisível, 2, vezes 1, 2. Ok. E aí eu tenho aqui 2. Aí o menos, 2 divide pelo 2, 1, vezes 1, 1. Eu tenho 2 menos 1, 2 menos 1, 1. Isso resulta 1 meio. Claro, né, que essa conta eu já sabia, porque eu tenho 1 inteiro menos 1 meio. Uma laranja menos meia laranja, dá meio. Ok, eu já sabia disso. Beleza. Bom, outra proposta que eu podia ter pensado nessa continha aqui, ó, 1 menos o meio, já que se trata de uma quantidade inteira, é pensar, em vez de MMC, enxergar esse 1 como 2 meios, 2 sobre 2, né? 2 sobre 2 é a mesma coisa que 1. E aí eu tenho 2 menos 1 direto aqui, ó, 1, e conservo o denominador. Tá? Então eu também poderia ter ido por este caminho, certo? A mesma coisa vai acontecer na próxima, tá? Isso vai repetir na próxima. Ó. 1 menos 1 terço. 1 menos 1 terço. Vou fazer tipicamente, usando o mínimo múltiplo comum para redução dos denominadores ao mesmo, né? Aqui 1 invisível, aqui 3. Então eu uso aqui 3 o denominador. Divido embaixo pelo 1 invisível, 3 divide por 1, 3 vezes 1, 3. Menos 3 divide por 3, 1, multiplica para cima, 1 vezes 1, 1. E aí eu tenho aqui 2 terços. Ah, Sor, faz aquele jeitinho que tu fez direto antes, considerando o número inteiro. Exato. Eu poderia pensar este 1 aqui como 3 terços. 3 sobre 3 também é 1. E aí? E aí, 3 menos 1, 2, aqui é direto o 2 numerador, e conservo 3, 2 terços. Então, também poderia ter ido por aí. Tá? É opcional, é como a pessoa se sente mais confortável, né? Como que ela se sente mais à vontade, certo? Bom, ok. Eu vou começar, então, a rabiscar esse negócio aqui, ó. Esta raizona, eu começo, sei que esse primeiro parêntese aqui, essa primeira operação de frações resultou 1 meio, vezes o próximo deu 2 terços. E aí eu tenho mais uma aqui para eu tentar enxergar o padrão, né? Quando tem reticências, eu sempre preciso encontrar a regra geral, o padrão, a lei de formação das continhas. Então, vou pensar aqui, ó, na próxima. 1 menos 1 quarto. Mínimo múltiplo comum, tá muito rápido? Tá de boa.
Ih, vácuo. Por mim tá de Eu boa, acho que sir. tá boa, rápido, sir. senhor. Tá rápido. Quem tá falando? O Alisson. Tá rápido, Alisson? Vou fazer esse aqui bem... Sim. Alisson, olha só. A aula é de vocês, tá? Sempre que acontecer isso, não espera eu perguntar, tá? Tranquilo? Tá bom. Tranquilo. Total interferência. Senhor, volta. Não entendi. Voltar, olha aqui, ó. Voltar, ó, o que que eu faço, ó? Ó, tudo vai embora. Eu apago tudo se eu quiser. Certo? É igual no quadro. Tá certo? Tranquilo. Então tá. Então vou refazer esse 1 menos 1/3 aqui. Olha só, eu tô na segunda continha de novo, ó. Beleza? Então eu tenho 1 menos 1/3. Eu posso fazer isso de duas maneiras. Uma delas é pensar que aqui embaixo eu tenho o 1 invisível, e aí vou fazer a redução ao menor denominador comum usando o MMC. E o MMC entre o 1 que eu tenho aqui e o 3 é o próprio 3. Sempre que eu vou fazer continha de fração e só tem um denominador, aquele denominador único que existe é o próprio novo denominador, é o próprio MMC. Então aqui é o próprio 3. Quando eu faço isso, eu tenho que dividir na parte de baixo e eu vou multiplicar indo para cima. É sempre esse caminho. Então, 3 divide por 1 invisível 3. 3 vezes 1, 3. Menos. Nossa, Oi. por exemplo, se meu número, em vez de 1, fosse 2, tá? Para mim fazer direto, por exemplo, a segunda parte, que é 1/3, eu teria que fazer... Eu teria que transformar o 2 no 6 e o de baixo no 3. Ó, boa. Ó, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Vamos supor que seja, vou pegar o teu exemplo, tá? Vamos supor que seja 3 menos 5/8. Ó, isso é uma coisa mais complexa, certo? Dá para fazer por MMC? Dá, que MMC é 8. 8 divide aqui por 1 invisível 8, 8 vezes 3, 24. Ok, isso aqui é o jeito típico lá do colégio. Menos. 8 dividir por 8, 1, vezes 5, 40. 8, aliás, 8 vezes 5, 5 e 40, 5. Aí eu tenho 24 menos 5, eu tenho aí 19. Fiquei com 19/8. Usando, né, aquele recurso da redução, usando o mínimo múltiplo comum MMC. Mas aí, na tua ideia, olha só o que eu posso fazer. Quem que perguntou para mim mesmo foi a? A Ingrid. Ingrid, isso. Ingrid, esse 3, olha só, tem que pensar que o denominador tem que ser comum 8. Então, eu preciso transformar esse 3 numa divisão por 8. Quem divide por 8 que dá 3? E aí, de cabeça, eu sei que é 24. Pode fazer aqui, ó, 8 vezes 3. Então, eu tenho 24/3. Aliás, 24/8 para dar o 3. 24/8 menos 5/8. Olha só, daí é direto. É o mesmo denominador, 8. Faz a conta. 24 menos 5, 19. Tranquilo? Professor, uma pergunta. Sim. Fez o MMC por qual número ali? Em qual no de cima ou no de baixo? Nessa aí que o senhor está fazendo. Tá. Fez o MC pelos dois ou por um só? Tá, vou apagar aqui, ó. Não é nessa situação que tu tá perguntando, é nessa? Ou é? Não, é na primeira situação ali. Na primeira situação. Nessa aqui eu tô circulando? Sim, isso aí. Tá, beleza. Então, assim, ó. Aqui esse é o número inteiro, né? Então não é uma fração, né? A gente pode dizer até que é uma fração aparente. Então aqui eu tenho um denominador invisível 1. Então quando eu faço MMC, eu faço entre o 1 e o 8. E quando eu faço isso, o MMC é sempre o próprio número diferente de 1. Então, na verdade, eu nem precisaria olhar, pensar, vou calcular MMC entre 1 e 8. Eu não preciso, eu já posso pensar assim, só tem o 8 de denominador. Então, MMC é o próprio 8. Daí a gente vai lá e já coloca o 8. Tranquilo? Ah, tá. Agora... E aí tu divide aqui por 1, invisível, multiplica, divide pelo 8
e multiplica. Qualquer outro número, não importa se é 8 embaixo, qualquer número. Qualquer número. Se ele é um denominador único, ele já é o MMC, ele já é o novo denominador, vamos dizer assim, né? Vai repetir. Tranquilo? Respondido? Sim, sim. Tá. Obrigada. Não me deixem no vácuo. Vamos lá. Ó, voltando aqui, ó. 3 divide por 1, 3 vezes 1, 3. Menos 3 divide por 3, 1 vezes 1, 1. Aí eu tenho 3, aqui em cima a continha, 3 menos 1, 2, 2 terços. Então, eu já tenho esse parênteses aqui resolvido, esse parênteses resolvido. Vou para o terceiro parêntese. Ó, vou fazer bem devagar. Alisson, bem devagar. 1 menos 1 quarto. Olha só, eu só tenho o 4 como denominador. Então, eu vou continuar com ele no denominador. Divide pelo 1 invisível. 4 divide por 1, 4. Multiplica 4 vezes 1, 4. Menos 4 divide por 4, 1. 1 vezes 1, 1. E eu tenho 4 menos 1, 3, 3 quartos. E aí, lembra, ó, eu poderia ter pensado assim. Esse 1, Ingrid, eu posso convertê-lo em 4 quartos. Sempre que o de cima e o de baixo são iguais, resulta o inteiro. Lembra da aula anterior, né? Da aula anterior, a penúltima aula. Que era, a gente fez os desenhos, e quando eu tinha um inteiro dividido numa certa quantidade e pintava todas as quantidades, todas as partes, eu tinha um inteiro. Né? Então, é mais ou menos essa mesma ideia. Se por acaso ele fosse 2, seria 8 quartos, é isso? Isso. Tem que imaginar uma Só pra continha que dê aquele inteiro, com um denominador que repete ali, né, para facilitar, certo? E aí tu vai fazer, né, 4 menos 1, 3, e vai conservar o denominador. Bom, então, de qualquer forma, aqui, ó, eu já tenho também o valor da terceira continha. Bom, então, eu estava nesse momento do exercício aqui, ó, que eu estava colocando dentro da raiz os resultados obtidos. 1/2 vezes 2 terços vezes a próxima 3 quartos. E aí nota que ele não me dá o resto, ó. Eu tenho que meio que imaginar, eu tenho que mais ou menos pensar, pelo que está acontecendo, pelo andamento da carroça, eu tenho que saber quais são os próximos termos, a partir do que já aconteceu. Então, eu tenho que olhar aí e perceber qual é o padrão que está acontecendo. E uma coisa que vai me ajudar nesse padrão é fazer a continha do último aqui também. Então, eu vou fazer a continha do último. 1 menos 1 centésimo. Me ajuda aí. Bota o risco e agora? Fica o 100 embaixo O 100 e em cima embaixo. fica 99. 100 divide por 1, 100 vezes 1, 100. 100 divide por 100, 1 vezes 1, 1. Divide embaixo, multiplica em cima, e aí vai ficar 99 centésimos. Dentro daquela perspectiva anterior, eu também poderia ter transformado esse 1 aqui em 100 sobre 100, que dá 1. E aí 100 menos 1, direto 99, conservando 100. Também poderia ter feito isso. Ok. Então, nota que aqui eu tenho esta fração, e aí eu tenho aqui algumas frações que eu não consigo perceber por enquanto, e aqui eu tenho o 99 sobre 100, que é a última. Bom, vocês conseguiram enxergar a lógica aí, algum padrão, alguma coisa está acontecendo de repetência, né? Oi. Todos eles têm
um número a menos do que o de baixo. Tipo, Isso, se é 2 embaixo, é 1 em cima. Se é 3 embaixo, é 2 em cima. E assim por diante. exatamente. Crescente. Oi? Eles estão em uma ordem crescente. Também, boa. Essas duas coisas. Primeiro, que entre o numerador e o denominador eu tenho uma unidade de diferença. E tanto no numerador quanto no denominador, está havendo aí uma ordem crescente, né? Como números naturais. 1, 2, 3, embaixo 2, 3, 4. Provavelmente, não digo provavelmente, mas certamente, a próxima fração aqui seria quem sobre quem? Me ajuda aí. 4 quintos? 4 sobre 5, né? Vai aumentar um em cima e um embaixo. E depois 5 sextos e aí por aí vai. Ah, senhor, como é que tu sabe isso? Se eu fizesse, ó, 1 menos 1, o próximo aqui é 1 menos 1 quinto, né? 1 menos 1 meio, 1 menos 1 terço, 1 menos 1 quarto, 1 menos 1 quinto. 5 embaixo. 5 divide por 1, 5 vezes 1, 5. 5 divide por 5, 1. Ó, devagar. 5 divide por 1, 5 vezes 1, 5. 5 divide por 5, 1 vezes 1, 1. E aí eu tenho 5 menos 1, 4, olha só, 4 quintos, fechou? Né? Então, 4 quintos, depois 5 sextos, aí por aí vai. Vou fazer uma pergunta, ó. Quem estaria antes do 99 centésimos? Já que aqui no meio, né? Essas reticências, eu vou completando até chegar no 99 centésimos. Quem seria a fração anterior aí, coladinha no 99 sobre 100? 98 e 99 embaixo. Isso. Ó, o zoom me avisando aqui. 99 embaixo. E 98 em cima. Ok. Isso vai suceder. Bom, tá aí o padrão. Né? Então, o padrão é como se essas reticências eu tivesse já eliminado. Né? Eu já sei o que vai acontecer ali no meio. Beleza. Aí é o seguinte. Eu tenho que enxergar agora a possibilidade de fazer cancelamentos. Lembra quando as frações estão se multiplicando, eu posso simplificar antes da multiplicação? A gente falou sobre isso na aula passada? Um de cima e um de baixo, falamos ou não? Falamos, ó. É para isso que a gente faz uma teoriazinha antes, ó, para aplicar. Aqui 2 cancela com 2, 3 cancela com 3, 4 cancela com 4. Puxa vida, e esse 5? Esse 5 vai cancelar com o próximo, né? Porque o próximo eu sei que é 5 sextos. Então vai cancelar o 5 também. Então eu não preciso escrever os 5 sextos. Eu sei que esse 5 fará o cancelamento com os 5 sextos que vem depois. Aqui eu tenho 99 cancelando com 99. Muito bem. Esse 98 também haverá de ser cancelado, porque antes do 98, 99, tu tem que imaginar que aqui embaixo eu tenho 98, 97. Mas eu não preciso escrever essa fração aqui. Eu sei que esse 98 fará o cancelamento aqui. E aí eu reescrevo o que sobra. Vocês entenderam esse cancelamento aí? Sim. Sobrou. Daí parece que fica bem mais, assim, claro na Ficou resposta. praticamente pronto, né? Porque me sobrou o quê? Me sobrou esse 1 e me sobrou esse 100. Então, aqui é 1 sobre 100. Porra, raiz de 1 centésimo. Como que se tira raiz de fração? É normal, é só tirar a raiz no de cima e a raiz no de baixo. É como se fosse isso aqui, ó, raiz de 1 sobre raiz de 100. É a mesma coisa. Então, raiz de 1 é o próprio 1, raiz quadrada de 1, raiz quadrada de 100 é o 10. Resposta, 1/10, que ele até poderia também ter dito como 0,1. Ele vai escolher aqui o que ele quer. E aí a resposta, letra A, 1/10. Era isso aí a questão da URGS 2020. A primeira questão da prova era isso. Tranquilo? Frações, ó, bem o que nós falamos. Certo? E isso vai ao encontro daquilo que eu falei na aula. Muitas vezes um assunto de ensino fundamental a gente despreza, né? Não valoriza, quando chega na prova, tem uma questão e o cara não sabe fazer. Aí perde um acerto fácil porque menosprezou aquele assunto. Tranquilo esse? Sim.
Tá. Eu vou trocar a lâmina e vou mostrar. Esse exercício aqui eu tenho gravado em vídeo no meu canal. Caso vocês queiram ver a resolução de novo, eu tenho o link, tá? Eu vou trocar aqui, tu vai ver. Isso aqui foi 2020, tá? Agora, olha a questão de 2019. Juro, tá? Juro que essa aí é de 2019. O que aconteceu aí? Parece Ai, meu Deus, Parece é o que é contrário. Parece a mesma questão, né? Só que tá ao contrário. Legal isso, né? Em vez de ele subtrair ali, tá somando uma unidade. Mas é a mesma coisa. Como é que vai fazer isso aí, senhor? Vou fazer exatamente igual. A questão é igual, repetiu de um ano para o outro. Então, vou colocar aqui, ó. Fazer aqui 1/2 mais 1. Aí, eu, na medida do possível, eu tento fazer um pouquinho mais rápido, tá? Ó, 1/2 agora é mais. 1/2 mais 1. Denominador, 2. Só tem ele. 2 divide por 2 dá 1. 1 vezes 1, 1. Mais 2 divide por 1 invisível, 2. 2 vezes 1, 2. E aí eu tenho 1 mais 2, 3. 3 meios. Ó, a primeira continha aqui, ó. 3 meios. Indo para a outra, 1/3 mais 1. 1/3 mais 1 inteiro. Só tenho 3 como denominador. Começa a ver tudo igual, ó. 3. Divide embaixo, multiplica em cima. 3 divide por 3, 1. 1 vezes 1, 1. Mais 3 divide por 1, 3. 3 vezes 1, 3. E aí, 1 mais 3 é 4. Olha aqui, ó, já dá para perceber, ó. 3 para 2, 4 para 3. Quem será que tu acha que é o próximo? 3 em cima do 2, 4 em cima do 3, quem é o próximo? Vou anotar aqui no cantinho. 5 em cima do 4. Eu acho que é isso aqui, ó. Vou botar aqui lá longe, ó. Eu acho que é isso. Então, vou fazer a continha. 1/4 mais 1. Como só tem o único denominador 4, ele próprio se mantém como denominador. 4 divide por 4, 1. 1 vezes 1, 1. Mais 4 divide por 1, 4. 4 vezes 1, 4. 1 mais 4, 5 quartos. Ó, fechou o que nós havíamos imaginado. E outra coisa, tá? Isso aqui, ó, 1/4 mais 1, eu também poderia ter feito usando aquela técnica lá do exercício anterior. 1/4 eu mantenho e esse 1 eu transformo em 4 quartos, que é 1 inteiro. E isso vai dar aqui 5 quartos. Tá? Então, eu poderia também usar daquele expediente, usar aquele recurso, sem problema. Muito bem. Vou agora começar a alinhavar, né, o que eu fui obtendo. O primeiro parênteses resultou 3 meios. Vezes o segundo parênteses resultou 4/3. O terceiro parênteses resultou 5 quartos. Já descobri a lógica ou não? Sim. Uhum. Quem é a próxima? 6/5. 6/5, né? Ó, 3, 4, 5, próximo 6. E embaixo, 2, 3, 4, próximo é 5, e aí vai, ó. Vou colocar mais uma agora, agora eu tô nojento. 7 e 6. E isso vai. Forever. Não forever, mas vai por um bom tempo. Até chegar a última aqui, ó. Essa última eu ainda não fiz. Então, vou fazê-la. Já dá para saber, né? Quem é, porque embaixo vai ficar 1000, e em cima é um a mais, vai ser 1001, vai dizer.
né? Eu já sei que embaixo tem que ser 1000, porque o denominador aqui é 1000. Como eu percebo que em cima sempre tem um a mais, tem que ser 1001. Mas eu vou fazer a continha, né? Na hora tu não vai confiar nisso aí, né? Não vai confiar nessa tua intuição. O cara fica sempre apertando. Então o cara faz a continha aqui, 1 para 1000, mais 1. O denominador se repete 1000. 1000 divide por 1000, 1. 1 vezes 1, 1. Mais 1000 divide por 1000 vezes 1000. E aí, realmente, ó, 1 mais 1000, 1001. Então, a última fração, vou colocar um pouquinho longe aqui, ó. 1001 divide por 1000. Ok. Por que tu colocou um pouquinho longe, Sor? Para eu enxergar aqui, ó, que a fração de trás é quem? Sim, precisa fazer agora. É 1002 por 1001. Será? 1002? Não, opa. A de trás. É isso. Tá, tranquilo. Não, tá, eu tava pensando na da frente. Tá. Confundi trás com frente. É 1000 por 9. Então, essa aqui vai ser o quê? 1 a menos em cima, 1000. E 1 a menos embaixo, 999. Tá de boa. Qual é o... Ó, aqui, esse aqui não teve aquela raiz, ó, né? Se tivesse também, né? Sem problema. Não teve raiz. O que eu posso fazer aí? Cancela. Cortar os bichinhos, cancelar.